Acho que eu consegui. Bom, hoje nós vamos falar, eu não sei se você viu aí que ele postou, mas hoje nós vamos falar do quê? O Senhor. Onde será que nós vamos ler a Bíblia hoje? Como será? Bom, diz que certa vez foi feito um concurso de uma rádio, na época que as rádios faziam concursos. E aí chamaram várias pessoas para ver a voz, né? A voz dos locutores, como eles faziam. E eles falaram, olha, mas nós vamos fazer baseada numa passagem bíblica. Então vocês vão escolher o que vocês querem, o texto que vocês querem. E eles escolheram o Salmo 23. E eles começaram a recitar, aqueles locutores, tipo Lucas, com aquelas vozes grossas, e recitavam, e tinha os jurados que davam a pontuação. E todos eles faziam com aquelas técnicas vocais, enfim. E depois, por último, entrou um senhorzinho muito fraquinho, de idade, com a voz fraca, citou todo o Salmo 23 de cor e salteado. E a plateia levantou, aplaudiu de pé, chorando em lágrimas, os jurados emocionados, e todo mundo. E aí, um dos que participou, né, um dos concorrentes, falou, mas como assim? Esse senhor não tem voz, nada, a voz dele é tão fraquinha, como que ele ganhou esse concurso? Eu não entendo. E aí, alguém virou para ele e disse assim, enquanto todos os locutores demonstraram conhecer o Salmo do pastor, ele foi o único que demonstrou que conhece o pastor do Salmo. Você conhece o bom pastor, meu irmão? Abra sua Bíblia, Salmo 23. Nós vamos ler, talvez você saiba de cor e salteado, mas nós vamos ler esse Salmo e fazer uma pregação expositiva nele, um pouco diferente do que você já ouviu, talvez. Salmo 23. Versículo 1 diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Você conhece o Salmo do pastor? Ou você conhece o pastor do Salmo? O que você conhece? Talvez você hoje vai falar, mas pastor, o Salmo 23 de novo. Porque é uma pregação, só que eu quero fazer uma pregação diferente. Eu quero pregar refletindo a cultura do Oriente Médio antigo da época. Para quem foi escrito esse texto? O porquê? Por que estas expressões? E aí vocês vão entender. Nós lemos no início do culto, lembre? O João 10, onde fala do pastor. O tempo todo nós lemos ali sobre o pastor. Irmãos, no Oriente Médio, as ovelhas são colocadas num lugar. Alguém sabe o nome disso? Aprisco. Aprisco. É o lugar onde se colocavam as ovelhas, tá bom? É um amontoado de pedras. E geralmente os apriscos não tinham porta. Você está vendo porta aí? Não. Então, quem era a porta? Quem dormia na porta? O pastor. O que Jesus falou lá em João? Eu sou a porta das ovelhas. Por causa disso, para que eles entendessem isso. Irmãos, no Oriente Médio era muito diferente da nossa realidade hoje. Os pastores tinham que ficar migrando de lugares. Por quê? Porque às vezes no deserto, lá é deserto, então surgia água no lugar
Por um tempo, aquela água ficava ali um tempo. De repente ela secava e aparecia em outro lugar. E aí ficava um tempo, desaparecia em outro. Entendeu? Então por isso que o povo tinha que ficar migrando de lugar a lugar. Por isso eles moravam em tendas. Por isso os beduínos eram nômades. Por isso Abraão era nômade. Por isso, porque eles tinham que ficar procurando o circuito da água, aonde tinha água. E quando eles achavam, eles faziam um aprisco, não muito próximo, né? E colocavam as ovelhas ali, o seu rebanho. Geralmente do aprisco até a água, era uma média de 2 a 3 quilômetros no mínimo, para eles levarem as ovelhas para beber água. Então, irmãos, só para você entender a rotina de um pastor no Oriente Médio. Ele acorda bem cedo antes do sol nascer. Ele conta as ovelhas. Lembra da história das 100 ovelhas? Que conta, faltava uma. Então ele conta todas as ovelhas. E aí ele começa a tocar todo o rebanho. E ele não fica atrás, ele fica na frente. O rebanho vai seguindo ele. Ele anda 3 a 4 quilômetros no mínimo. Chega na água, fica ali, né, um tempo, anda os 3, 4 quilômetros, fica ali o dia inteirinho, as ovelhas comendo e bebendo água, o dia inteiro. No final da tarde, ele conta tudo de novo, para ver se não falta nenhuma, e anda mais os 3, 4 quilômetros de volta para casa. E aí ele volta, coloca elas no aprisco, fica na porta, ele dorme na porta. E geralmente eles colocam galhos espinhosos para não vir nenhuma fera pegar. E geralmente eles têm, hoje, né, tem cão, né, cão pastor, que também ajuda. E hoje, quando a gente vê os pastores do Oriente Médio, a gente vê que não é aquela imagem hollywoodiana, sabe? Aqueles pastores bonitos, esbeltos. Não, eles eram bem acabados. Eles são assim, que o deserto judia. O sol judia. E quando você de vez em quando vê uma foto que crianças estão cuidando de rebanho, você já viu? Crianças cuidando de ovelha. Isso porque a ovelha é um animal que não se acostuma com outro dono de uma hora para outra. Lembra do texto de João 10? Vocês vão fazendo ligação lá, né? As ovelhas não. As ovelhas, se elas forem separadas do pastor, elas morrem de depressão, por saudade do seu pastor. Elas morrem. Então, como que um pastor faz para quando ele precisa sair? Geralmente eles colocam os filhos, as crianças, desde pequena, para ir ficar junto com as ovelhas, porque as ovelhas vão acostumando com as crianças. Então, quando ele precisa se retirar, as crianças podem ficar. Porque elas conhecem o dono, meus irmãos, pelo cheiro, pela voz. Então, a única forma deles terem esse contato com o rebanho é para as ovelhas já irem acostumando. Então, baseado nessas informações, e vai ter mais informações, nós vamos ver 6 aspectos. Por que ele é o meu bom pastor? Por que ele é o meu bom pastor? Primeiro, ele é o meu bom pastor porque o pastor que não me falta. O pastor que não me falta. O versículo 1 vai dizer, o Senhor é o meu pastor. Ele faz uma afirmação, ele é meu. Ele usa o pronome possessivo, meu. E durante todo o texto ele vai usar isso 13 vezes. Ele me refrigera a alma. Ele usa sempre o pronome meu, dizendo, ele é meu pastor. Só que para Jesus ser o seu pastor, você precisa tomar uma decisão. Decisão dele ser o seu pastor. Sabe por quê, irmão? Porque tem muita gente em que Jesus está como pastor da sua vida. Eu vou explicar. Jesus está como pastor. Ele só está como pastor quando você está na igreja. Ele só está como seu pastor quando você está perto das pessoas que te conhecem.
Ele só está como seu pastor quando você está em lugares assim. Mas ele deixa de ser seu pastor quando você está em casa. Ele deixa de ser seu pastor quando você está no trabalho. Ele deixa de ser seu pastor quando você vai para as festas do mundo. Ele deixa de ser seu pastor quando você vai com aquela turminha que não conhece a Cristo e você não quer que ninguém saiba. Tem muita gente dizendo, o Senhor é meu pastor, mas Ele só está como seu pastor. Satisfaz. O pastor é aquele que me satisfaz. O versículo 2 diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. O que me chama a atenção aqui é que quando Davi fala isso, a gente imagina assim, um gramado verdinho, igual da ovelhinha aí que eu estou colocando. Gramado verdinho, né? Porque pastos verdejantes. Mas olha o pasto verdejante de Israel. Esse é o pasto verdejante de Israel. E em Israel é deserto, irmão. É um tempo árido, seco. Há muito poucos arbustos. É muito pouquinho. É seco, seco. Mas aí Davi continua dizendo: leva-me para junto das águas de descanso. Você imagina um oásis no meio do deserto, não é? Essa água barrenta aí. Essa água barrenta onde as ovelhas vão. Lembra que eu disse que ela seca? Então ela vai ficando barreada, seca, aí ela surge em outro lugar. É assim. Agora você vai entender de fato o versículo 1. Quando ele diz: o Senhor é meu pastor, por isso eu não vou ter falta de nada. Eu posso não ter grama verde o suficiente, eu posso ter uma água barrenta, eu posso ter todas essas coisas que não me importam, porque o Senhor está comigo. O Senhor me satisfaz. É a mesma coisa de nós dizemos: não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Não tenho tudo que amo, mas amo tudo o que tenho. Irmãos, a ovelha só deita quando ela está satisfeita, quando ela está com o estômago cheio. Senão, ela não deita. Ou seja, será que nós temos sido satisfeitos com o Senhor? Será que nós estamos gratos por aquilo que Ele tem feito, mesmo quando a gente vê? Ele declara lá, Senhor, Ele diz no versículo 2, que Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Que pasto verdejante, Davi? Ele me leva para água de descanso. Que água de descanso? Mas Ele está agradecendo porque Ele tem o bom pastor. Ele tem o bom pastor. Ei, meu irmão, mesmo nas suas lutas, mesmo nas suas dificuldades, quando você tem o bom pastor na sua vida, quando ele é de fato o seu pastor, você é satisfeito, você não sente falta de nada, e é ele quem traz refrigério à sua alma. É ele. E nós estamos num mundo cercado pela insatisfação. Cercados. Você tira o celular nesse ano. Ano que vem vai sair um novo. Você fala: eu queria um novo. Já não serve o que você tem. Quantas pessoas reclamam do que tem? E tem gente que não tem nada. A gente é insatisfeito. A gente tem uma roupa que é outra. A mulherada aí compra uma roupa nova e tem que comprar um sapato novo para combinar. Tem 1000 sapatos, mas quer mais um para dar certo. Os homens têm um monte de camisa, mas não deu certo, eu quero mais uma, porque... Entendeu? É insatisfação o tempo todo, quer estar na moda, até o carro da moda, até a roupa da moda, até o celular da moda, a gente está insatisfeito. O mundo ensina isso, o mundo ensina. Irmãos, nós só podemos encontrar satisfação completa em Jesus, porque Ele é o nosso bom pastor. Só em Jesus. É a única coisa que vai te satisfazer completamente. Não é as coisas desse mundo, mas é o próprio Cristo Jesus. Irmãos, você tem descansado nos braços do Pai? Ou você está correndo de um lado para outro, buscando bens e satisfação? Terceiro, o Senhor é o meu pastor. O pastor
que me guia. Versículo 3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Irmãos, as ovelhas, de modo geral, elas são extremamente medrosas. Elas não têm garras, elas não têm nenhuma defesa natural delas. Então, devido a isso, elas têm medo de tudo. Elas têm medo de tudo, elas não têm dente afiado, elas não têm veneno, elas têm medo de tudo. E elas têm tanto medo, irmãos, que elas têm medo do próprio reflexo na água. Ela morre de medo, isso pode assustar. Se o pastor anda 3, 4 quilômetros, chega lá e ela se assustar com qualquer coisa, ela não bebe água. Ela não bebe água. Irmãos, e aquele, eu coloquei, ao mesmo que as águas estejam tranquilas, qualquer coisinha, assustou, ela morre de fome, mas ela não bebe água. Ela morre de fome, mas não bebe água. Sabe por quê? Por causa do medo. Ela tem medo. Irmãos, essa também é um comportamento de nós, seres humanos. Muitas pessoas pedem a oportunidade de amor, de carinho, de vitória, de sucesso na vida por causa do medo. Medo de tudo, medo de amar, medo de enfrentar uma profissão, medo de se arriscar, medo até de Deus. Tem gente que vê Deus como um carrasco. Tem medo de tudo. Tem medo de tudo. Lembra que eu disse que ela não bebe a água? Ela morre de fome e não bebe. Olha o que o pastor tem que fazer. O pastor tem que pegar a água com a mão e colocar na boca dela. Aí ela bebe a água. Aí ela bebe a água para não morrer de sede. Meu irmão, o Senhor, mesmo em meio aos nossos conflitos existenciais, mesmo em meio aos nossos temores, aos nossos medos, como nós cantamos, Ele cuida de nós. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos orienta, é Ele. Irmãos, o pastor não é como um vaqueiro. O vaqueiro vai atrás da boiada com chicote, não é? E gritando. O pastor não. O pastor vai na frente e as ovelhas seguem a sua voz. Seguem a sua voz. Irmãos, como é bom ouvir a voz do Senhor. Como eu ouço a voz do Senhor, pastor? Lendo a palavra de Deus, vindo ao culto e ouvindo uma pregação, ouvindo louvores. Você está ouvindo a voz do Senhor. É quando o Espírito Santo te move a fazer algo, você está ouvindo a voz do pastor. Quando nós temos o Senhor como nosso pastor, Ele nos guia, nos orienta. Olha o que Isaías 58:11 diz: o Senhor os guiará continuamente, lhe dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Irmãos, Deus nos guia o tempo todo. Assim como uma placa de trânsito. Você já foi viajar? Com certeza. Você não vai seguindo as placas de trânsito? E as placas vêm uma de cada vez, certo? Você anda um pouquinho, vai vindo uma, vai vindo a outra, vai vindo a outra. Assim também é como o Senhor nos orienta, como o Senhor nos guia. Ele é tão perfeito que Ele vai nos orientando a cada momento da nossa vida. Imagine se o Senhor já revelasse o final da história. Imagine se quando o Senhor chamou Moisés, Ele contasse tudo que Moisés ia passar. Moisés ia? Não ia de jeito nenhum. Se quando Davi, ele contasse tudo que Davi ia passar, foi lá ungir Davi, Davi ficou feliz da vida, 15 anos de idade, sendo ungido rei de Israel, o rei de Israel pelo profeta, por Samuel, sacerdote. Uau, você é o rei. Irmão, ele foi rei com 33 anos. De 15 para 33. Com 15 ele foi ungido, 33 ele se tornou rei. Durante todo esse tempo ele sofreu perseguição do rei Saul, ele sofreu muita, muita coisa.
Então o Senhor vai nos orientando no caminho. A gente não vai... E mesmo que você não sabe o caminho final, meu irmão, você precisa confiar que é o pastor quem te levará. É o pastor quem está te guiando às águas tranquilas. É Ele. Só que para isso a gente precisa o quê? Obedecer. Se você não obedecer às placas de trânsito, você vai parar onde não devia. Se você não obedecer às orientações do Senhor, você também vai para onde não devia. Porque a vida, irmão, não é só caminho, só planícies, não, tem morro, tem vale, tem buraco, irmão. Tem. Mas se você obedecer à orientação do bom pastor, você vai chegar lá. Você vai chegar lá, porque é Ele quem te guia. É Ele quem te guia. Ei, irmão, você reconhece a voz do seu pastor? Ou você tem sido guiado por outros sons? Quarto, o pastor que me dá coragem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Vale da sombra da morte. Que é isso, pastor? Quando ele fala aqui, que é isso? É isso aí, ó. Vale da sombra da morte. Fica entre Jerusalém e Jericó. Um declínio de 27 quilômetros. Jerusalém está a 800 metros de altura acima do nível do mar. Jericó está a 800 metros acima. E Jericó está a 400 metros abaixo do nível do mar. A cidade mais baixa do mundo. É um despenhadeiro. E aí, né, a gente vê essa foto. Esse é o vale. Está vendo a setinha que eu coloquei? Vocês conseguem enxergar? Ali é o vale da sombra da morte. Ou seja, tem outra foto aí para você ver melhor. Ou seja, uma estrada no meio das montanhas com precipício no meio. Um precipício, um despenhadeiro. E o pastor muitas vezes tem que andar nessa estradinha aí com as suas ovelhas. Mas pastora, as ovelhas têm muito medo. Como elas vão? Se o pastor estiver com elas, elas não têm medo de nada. Elas andam numa beleza. Elas não têm medo de andar no vale da sombra da morte. E eles têm que passar isso muitas vezes nesse lugar. Mesmo elas sendo extremamente medrosas, elas vão por esses caminhos, porque elas confiam no pastor. Lembra a continuação do versículo? Diz: não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Tu estás comigo. E se algum barulho acontecer, elas não se espalham, as ovelhas. Elas correm e grudam no pastor. Elas se ajuntam no pastor. Elas vão todas juntinhas para ele. Por quê? Está com o pastor, então eu não tenho medo. Ei, meu irmão, você pode passar os piores medos da sua vida. Você pode passar por situação de desespero. Mas se o Senhor é o seu pastor, e aí Ele está te dando coragem, Ele vai te dar coragem para enfrentar todas essas lutas. Aleluia! Glória a Deus! O Lucas está aqui, gente. Irmãos, por isso a gente não pode se afastar do nosso pastor. A gente não pode. Porque longe do pastor a gente vai ter medo. Longe do pastor a gente vai ter angústia, desespero. Longe do pastor. Mas ao lado do bom pastor, que é uma decisão que você vai tomar, você vai estar protegido. Porque Ele está do seu lado. Vocês conhecem aquela música bem antiga, diz assim: essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma, é porque eu amo o meu Senhor. Não importa as circunstâncias, não, tão grande é seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não importa a circunstância,
Se você tem o Senhor, Ele te dá coragem. Ele te guia. Lembra que eu falei que com barulho elas se juntam ao pastor? Se você estiver numa manada de porcos e der um barulho, o que eles fazem? Corre cada um para um lado, gritando, né? Eles correm para cada um para um lado. Ei, irmão, quem você tem sido? Você tem sido ovelha que na hora da luta corre para o seu bom pastor, se ajunta aos seus irmãos em comunhão, em congregação na igreja? Ou você está igual o porco que corre, some? Como está sendo? Davi completa: porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Aí, como uma vara, cajado pode consolar? O cajado e a vara era mais ou menos assim. Não é como a gente vê hoje. Naquela época. Quando a gente olha as imagens dos antigos faraós, eles têm isso na mão, né? Lembram? Eles ficam com uma vara e o cajado aqui. Você pode ver, depois você procura na internet. Por quê? Porque embora a profissão de pastor no Egito era ralé da ralé da ralé da ralé, um pastor simbolizava o pastor das pessoas, né, do reino. Então ele usava isso. E um pastor daquela época também usava. A vara é esse instrumento com os coloridinhos aí que chacoalha, né? Serve para bater na ovelha. Batia na ovelha quando ela saía fora do campo, né, para trazer ela de volta para o rebanho. E também batia nos animais que vinham tentar atacar as ovelhas. Ele usava a mesma vara. Ele usava. Mas o cajado, que é esse, né, que a gente conhece mais, é para tirar, por exemplo, a ovelha caía num buraco. Ele pegava pelo pescocinho e puxava. Então, ele usava o cajado. Mas como consolar com um instrumento que bate? A tua vara e o teu cajado me consolam. Deus pode consolar batendo? Hã? Olha o que Apocalipse vai dizer. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, sejam zelosos e arrependa-se. Deus disciplina, às vezes, batendo, irmão. Quando eu conheci o Lucas não era cristão. E aí eu comecei a evangelizar ele. Sem intenções, na época eu era funcionário dele. E eu falava de Jesus para ele, eu falava assim: Deus, Ele vai fazendo carinho na gente. Eu sou seu bom pastor, passos verdejantes. Mas se você não dá ouvido, meu irmão, vai vir para se acordar. Deus nos disciplina, porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Mas correndo por causa do meu tempo. O Senhor é meu pastor, porque Ele é quem me honra. O pastor que me honra. Versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A partir do versículo 5, Davi, que estava fazendo uma metáfora com as ovelhas, começa a fazer uma metáfora agora sobre o convidado especial e seu anfitrião. O convidado especial e seu anfitrião. Nos tempos bíblicos, as pessoas, eu acho que só nos tempos bíblicos, hein? As pessoas não tomavam banho todo dia. Só naquela época, né, irmão? Misericórdia. Então, naquela época, eles não tomavam banho todo dia, estavam no deserto. Então, quando chegava um visitante numa casa, para ter as boas-vindas, o que eles faziam? Jogava óleo na cabeça. Lembra da mensagem da semana passada? Eles ungiam a cabeça da pessoa com óleo perfumado para tirar o CCzinho que estava lá. Então, jogava para tirar aquele cheiro ruim. Então, eles faziam isso. E quando Davi disse, o meu cálice transborda, quer dizer que transborda de alegria. Na Bíblia, transbordar é a alegria abundante. E aí ele diz, mas na presença dos meus inimigos. É como se os inimigos pudessem ver Davi numa mesa sendo honrado. Sabe, você numa mesa com picanha, ancho, e os seus inimigos te olhando? É isso. É isso. Ele estava sendo honrado.
Porém, algo muito interessante, que aí eu volto para a ovelha. Uma ovelha, geralmente acontecia que as moscas gostavam de atormentar as ovelhas. E aí eles começam a botar ovos no nariz e na orelha da ovelha. Aqueles ovos se tornavam, as moscas, elas ficam loucas e elas começam a bater a cabeça até se matar. Para que isso não acontecesse, o que um pastor fazia? Ungia a cabeça da ovelha com óleo. Para livrar dos maus, para livrar ela das moscas. E aí ela tinha paz. Era uma proteção contra o mal. Então agora vocês vão entender. Nesse versículo, o que Davi está nos ensinando? Que quando nós temos o Senhor como nosso pastor, Ele nos honra, Ele nos enche de alegria completa, a ponto de transbordar. E Ele nos unge, fazendo todo o mal, todo se afastar das nossas vidas. Você já viu aquelas pessoas, pastor, ora por mim, que alguém fez macumba para mim, ora para tirar. Casa cheia não entra demônio. Entendeu, irmão? Não há macumba que vai para a tua vida se você está cheio do Espírito Santo. Agora, se a casa estiver vazia, toma cuidado. Se Jesus não é o seu pastor, toma cuidado. Mas isso é assunto para outro dia. Último versículo. O Senhor é meu pastor porque Ele me guarda. Davi vai finalizar esse salmo de forma extraordinária. E ele vai incluir uma tradição judaica. Ele diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Existe uma tradição judaica que diz que quando alguém entrasse na casa de uma pessoa, o anfitrião, o dono da casa, se tornava responsável pela vida daquela pessoa que entrasse. Passou na porta, ele era de responsabilidade do dono da casa, do anfitrião. E ele teria que entregar sua própria vida pelo aquele convidado. Lembra de Ló, lá em Gênesis 19, quando os anjos chegam? Ele põe os anjos para dentro e aí ele se responsabiliza pelos anjos. Tanto que ele vai lá fora e fala, não, vocês não vão pegar eles. Ele não deixa, dá até as filhas dele, oferece as filhas, mas não deixa pegar os anjos. Porque era a responsabilidade do anfitrião, passou do limiar. Só que quem entrasse na casa, o convidado, ele tinha que respeitar todas as leis, as ordens do dono da casa. Todos os princípios daquele, tinha que submeter à autoridade daquele homem. E aí ele seria protegido. E quando os hóspedes iam embora, olha que interessante isso. Quando os hóspedes iam embora, ele tinha que colocar 2 seguranças, um de um lado, o outro do outro, e levar até a porta da cidade. Porque se acontecesse qualquer coisa com aquele convidado, ele era responsável. E assim ele protegeria aquela pessoa até sair da cidade e não fosse mais responsabilidade dele. Por isso, meu irmão, Davi diz que bondade e misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Ele está se referindo como sendo hóspede do Senhor. Ele está na casa do Senhor. Mas quando ele sai, o Senhor coloca misericórdia e bondade, seguindo ele em todos os dias e dando segurança para impedir que nada de mal acontecesse com ele. E no final ele diz, exatamente isso. Habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Ele se submete à autoridade do Pai, porque ali ele é protegido. Irmão, você sabe o que é bondade? Você sabe o que é bondade? Bondade é o que não merecemos. Nós não merecemos, nós merecemos o juízo de Deus. Mas Ele nos dá pela graça. É um favor imerecido. Então, é bondade. A gente recebe aquilo que a gente não merece. E o que é misericórdia? Misericórdia é o que a gente merece, mas a gente não tem.
Misericórdia é o que nós merecemos, mas não temos. Ou seja, nós merecemos o castigo eterno, certo? Somos pecadores, merecemos o castigo eterno por causa dos pecados. Mas o Senhor suspende os nossos pecados, nos dá graça, isso é misericórdia. Bondade é o que não merecemos, mas temos. Entenderam? A gente não merecia bondade, mas o Senhor nos dá. Misericórdia é o que a gente merece, mas a gente não tem. Ele nos dá pela sua graça. Pela sua graça e misericórdia. Isso significa que se uma vez nós obedecemos e temos o Senhor como nosso pastor, nós não temos que correr atrás da bênção. A bênção vai correr atrás de nós, irmão. A bênção vai nos seguirão. A bondade e a misericórdia nos seguirão. Elas estarão conosco todos os dias da nossa vida. Em outras palavras, não importa o que você está atravessando, se é um vale da sombra da morte, se é pastagem verdejante, se o resultado final, meu irmão, é o Senhor, é o teu pastor, então Ele cuida de você, e aí você não vai sentir falta de nada. Mas para encerrar, eu quero contar uma história verídica. Há muitos anos atrás, uma caravana estava em Israel. E eles estavam, visitando Israel. E ele estava passando numa região onde havia muitas ovelhas, muito rebanho, muitos pastores. E estava explicando um pouco do que eu expliquei para vocês. E chegando lá, eles, deixa a gente descer para tirar foto, deixa a gente descer para tirar foto. Mas era um lugar muito perigoso, que é um lugar meio militarizado ali, onde eles estavam. Mas eles insistiram, então aquele motorista, da caravana, falou, rapidinho, tira a foto e sobe, mas rapidinho. E eles desceram e foram, e quando eles começaram a tirar foto, eles viram que um pastor pegou uma ovelhinha, pegou um pedaço de pau e quebrou a patinha da ovelha. E eles ficaram horrorizados, meu Deus, o que esse pastor está fazendo? Não tem aqui o pessoal dos direitos dos animais, e começaram a ficar todo mundo ali muito revoltado. E aí o motorista viu que estava daquele furdum, eu falei isso hoje, vocês falaram ruim, estava aquele barulho. E aí eles foram, ele foi lá, naquela bagunça que estava acontecendo, o guia. E aí o pastor começou a falar com ele, para explicar. E ele falou, eu vou traduzir para vocês. E o pastor disse assim, essa ovelha foge todo dia. Todo dia ela foge. Eu vou contar à tarde, está faltando uma ovelha. Eu vou contar, está faltando ela. Eu vou achar, às vezes ela está num buraco. Às vezes ela está cheia de carrapicho. Ela já foi picada por cobra. Ela me dá um maior trabalho. Eu tenho que gastar com veterinário. E ela sofre, porque ela fica um dia meia moadinha lá, mas ficou boa, ela foge de novo. E é assim, direto. E eu amo tanto essa ovelhinha que eu podia dar ela para o abate. Mas eu amo tanto ela que eu prefiro quebrar a patinha dela, fazer isso com ela. É o único jeito de deixá-la junto com as outras, de fazer com que ela não fuja, para ela não ir longe. E ele diz assim, dói mais em mim fazer isso do que nela. Ela não entende o porquê, mas eu preciso fazer isso para proteger ela. E ele diz assim, mas agora, enquanto ela ainda vai se recuperando, todas as ovelhas vão andando, e ela vai nos meus braços, e eu vou carregar ela no meu colo. Irmão, o que Deus precisa fazer ainda na sua vida para fazer você ir para perto dele? Tem gente aqui que Deus já quebrou tanta pata e às vezes não foi para ele ainda, não se decidiu por ele ainda. Às vezes Deus vai levar água na tua boca, meu irmão. Às vezes Deus vai te tratar com todo carinho, te guiar pelo vale, pelo vale da sombra da morte. Só que às vezes Ele vai ter que quebrar algo em você.
Talvez você esteja vivendo um tempo difícil e não está entendendo por que você está passando por tudo isso. Por que você está nessa luta? Por que Deus está permitindo tudo isso? Pode ser que Ele esteja quebrando as suas patinhas, para que você não se afaste dEle, para que você vá para perto dEle. O Senhor prefere te carregar nos braços com dor do que perder você para sempre, do que perder a sua vida. Irmão, se você já é a ovelha do pastor, se Ele de fato já é o seu pastor, você já optou, Ele é meu pastor, já declarou isso diante de toda a comunidade, batizou, fez profissão de fé, se entregou seu coração para Ele, Jesus reconheceu Ele como seu Senhor e Salvador da sua vida, Ele tem te guiado os teus passos, Ele está te dando essa paz, Ele está te caminhando, Ele te dá entendimento, Ele dá o cuidado, Ele te guia, Ele vai fazer tudo isso que eu estou falando. Mas se você ainda não tem o Senhor como seu pastor, hoje você pode tomar a maior e melhor decisão da sua vida, que é correr para os braços dele. É correr, é se entregar para Cristo. Esse bom pastor deu a vida por você. Esse bom pastor entregou a sua vida por você. E se você for até Ele, você terá a vida eterna. Amém?